Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. O tema do vídeo de hoje é: eu vou tentar te responder porque as minhas workforce duram tanto tempo em minha gráfica rápida. Não só as workforce, mas a maioria das impressoras jato de tinta que eu tenho aqui, elas duram mais do que eu escuto, do que eu vejo em alguns colegas, em alguns seguidores aqui da nossa página. Se você já gostou do tema do vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, ó. Vamos contextualizar a situação, como sempre aqui no canal, a gente gosta sempre de contextualizar. Impressora jato de tinta de pequeno, de médio porte, com Book Ink instalado com intervenção tanto física quanto intervenção de programinha aqui da impressora, beleza? Se o seu não for dessa maneira, mas essas dicas também irá servir, algumas mais e algumas menos. E para o vídeo ficar bem bacana, mas bem bacana mesmo, eu vou dividir essas respostas, essas possibilidades, porque as minhas impressoras duram mais, dividindo elas em duas afirmações: as afirmações que eu tenho certeza e as afirmações que eu vou fazer suposições. E por que, Thiago, suposição? Porque, sinceramente, eu não sei como normalmente você utiliza a sua impressora, se você tem esse problema ou se você não tem, beleza? Se você tem um volume maior, se você usa outro tipo de material do que eu uso aqui. Primeiro de tudo, então, contextualizada a situação, eu queria dizer que as minhas impressoras duram normalmente mais do que eu escuto por aí, do que normalmente as pessoas me relatam, porque eu uso tinta de qualidade sempre. Tinta de qualidade sempre, porque você imagina que você já vai fazer uma modificação do que o fabricante não recomenda, e normalmente ele não vai recomendar porque é melhor financeiramente para ele. Então, se você vai fazer essa substituição e não procura tinta de qualidade, você vai estar dando um primeiro passo para não dar muito certo. Então, as minhas impressoras sempre duram porque uso tinta boa. Para essa impressora aqui, tinta Inkbank de um código específico que a gente sempre fala por aqui, que a gente sempre usa, o E850. Thiago, explica mais sobre esse código. Cara, faz assim, eu não tenho muito o que dizer aqui para vocês. Foi simplesmente esse tipo de tinta que o rapaz que me vendeu essa tinta disse: ó, essa marca que a gente já testou, esse código aqui em específico, porque dessa máquina, dessa marca de tinta, outro código não deu muito certo, e aí tu pega e eu vou mudar isso. Não, essa máquina aqui é aquela mesmo de mais de 1 milhão de impressões. Ela tá aqui nesse ambiente porque ela veio fazer algumas manutenções. Estou tentando recuperar a cabeça de impressão dela, não estou tendo muito êxito, mas ela ainda está rodando muito bem, principalmente materiais que não recebam a cor azul. Então, Thiago, o que é que eu preciso fazer para ter uma tinta boa? Cara, vai na referência. Tem muito conteúdo aqui pelo YouTube, tem muito conteúdo aqui no Instagram, enfim, conteúdo hoje é o que não falta. Thiago, quais são as marcas de tinta que você mais recomenda? Eu já utilizei Inkbank, Inktec, certo? Deixa eu ver, eu acredito que essas duas são as mais, digamos assim, que eu tenho autoridade em falar, que eu usei mais. Thiago, tu já usou, cara, se fosse editado esse vídeo, ia botar aqueles efeitozinhos. É uma tinta de uma marca bem famosa. Se eu lembrar, antes de finalizar o vídeo eu falo. Não usei, basicamente eu uso essas duas tintas. Thiago, qual foi a tinta que não deu certo para a maioria das impressoras que tu, quando teve que usar, deu errado? Foram as tintas Nextel. Desculpa o pessoal que vende ou que fabrica essa tinta, mas comigo, principalmente nas minhas Canons que estão aqui do lado, não deu muito certo. Isso não quer dizer necessariamente que não vai dar para você. Nextel na Nexus, a memória hoje não tá falhando, no finalzinho aqui da semana, mas enfim, foram essas tintas. Eu vou deixar aqui nos comentários, não assim imediatamente que eu postar esse vídeo, mas assim que eu lembrar da escrita mesmo, o nome dessas marcas de tinta, eu falo aqui para vocês. Então, quando você usa uma tinta, você já dá um start bem bacana. Thiago, eu vou usar tinta corante ou pigmentada. Para ser muito sincero para vocês, a maioria das pessoas, técnicos e outros que chegam até nós,
eles informam que tinta pigmentada vai dar uma maior durabilidade à cabeça de impressão. Para ser muito sincero, eu, José Thiago, sempre usei tinta corante por uma situação determinante chamada custo, certo? Uma tinta corante normalmente é 60% mais barata, 70%, 50%, quase sempre ela é mais barata do que a tinta pigmentada. E como o meu produto, o produto que eu ofereço é um produto que tem um valor muito enxuto, visto que a finalidade dele é a apostila, visto que a maioria dos clientes que eu atendo essa demanda são clientes que passam de 100 unidades mensais, 100 apostilas mensais. Então é um mercado que, além de ser bem concorrido, me traz a necessidade de ter um custo mais baixo. Mas aí eu confesso a vocês que usando tinta corante sempre, eu nunca percebi essa diferença considerável de desempenho nas minhas impressoras, beleza? Então, dividindo, como eu falei para vocês aqui no início do vídeo, isso aqui não é digamos assim, um chute, um achismo. É certeza de quem já está nesse ramo há tanto tempo que, se você escolher a tinta bacana, uma tinta digamos assim, com boas indicações, você vai conseguir dar mais vida. Então vamos ao segundo passo, que aí é uma suposição minha. Aqui acontece desse jeito. Quando não aconteceu, eu tinha problemas. É que poucas pessoas, e pessoas bem habilitadas, pessoas bem treinadas, que mexem nessas impressoras. Você imagina uma impressora dessa estando com o bookink adaptado, certo? Estando inserida num ambiente que 10, 15, 20 pessoas irão mexer nela, mexer não, vamos dizer assim, irão operar essa máquina. E aí essas pessoas não têm a habilitação correta, a pessoa... E aí, Thiago, mas aí não tem muito o que mexer na impressora. Cara, numa situação normal, não tem. Eu vou pegar uma gavetinha, ó, vou botar papel. Opa, vou tirar papel. Tem um papel aqui. Alguém vai ser responsável por olhar se a tinta tá acabando? Não, aquela coisa toda. E aí, cara, beleza. Só que num corre-corre, numa situação do dia a dia, às vezes tira a impressora do local, coloca no local. Eu já tive situações aqui de só mudar a impressora de lugar, a impressora parou. E aí você vai dizer, por que a impressora parou? Porque simplesmente a pessoa não teve o cuidado devido de cuidar dessas mangueirinhas e colocou a impressora em cima da mangueira. A mangueira interrompeu o fluxo de tinta e dá-lhe limpar a cabeça de impressão, dá-lhe guia aqui, aquele aperreio. Aí eu gosto de, quando eu vou analisar esses problemas, que o pessoal normalmente, pô, o Thiago tá dando esse problema aqui, a gente não consegue, eu vou no básico, entendeu? Uma máquina dessa, cara, só essa máquina aqui com 1 milhão de impressões, ela meio que não deu mais para aproveitar a cabeça de impressão. E aí, cara, vou nos detalhes quando eu olho essa situação. Então, por que isso? Porque, logicamente, tá uma desatenção da pessoa. Porém, você imagina aqui no máximo 5 pessoas que operam essas máquinas aqui na gráfica diariamente, com constância. Você imagine 20 pessoas inseridas no escritório. Então eu tenho, lógico, aí nesse caso vai ser um achismo, que quanto mais pessoas, se as pessoas não for bem treinadas, vai dar possibilidade de dar mais problemas, beleza? E vamos já para o próximo passo, que aí eu tenho certeza que vai prolongar a vida da impressora. Eu não consigo mensurar exatamente quanto, mas você usando filtro de linha, certo? Filtro de linha, a sua impressora vai durar mais. Por que, Thiago? Eu já tive algumas outras impressoras que do nada a cabeça de impressão dava algum problema. E assim, é um conceito que a gente tem de equipamento eletrônico. Quanto melhor a energia, mais estável, que você fornecer essa energia mais limpa, como a gente chama, o seu equipamento ele vai ter... Olha, tem um convidado aqui na live, eu acho que chegou um rato aqui, ó. Ainda bem que ele não quis aparecer. Mas vamos lá. Coisas que você tá gravando sozinho, não tem ajudante. Eu olhei assim, mas vamos lá, vamos focar, vamos tirar o foco não. Então, todo equipamento eletrônico, quanto melhor a energia, quanto mais limpa a energia, ele vai durar mais, certo? E aqui, ou filtro de linha, ou estabilizador, quando a gente consegue montar direitinho, por exemplo, tem uma parte ali que está com no break, que não é barato, enfim, mas a gente consegue perceber diferença quando você tem uma rede elétrica bem equipada, que aí a sua impressora vai durar mais. Outra situação, que impressoras com bookinks faz você ter uma vida útil dela mais prolongada, e aí é uma coisa que já verificou que já é muito difundida na rede especializada,
é que se você tem uma máquina nessa situação, você usando-a todo dia você usando essa impressora, ou não deixando ela muito tempo parado, você vai prolongar a vida útil da sua impressora. Por quê? Porque você imagina, como eu falei na primeira dica, essa impressora, ela já não tem a tinta original que é recomendada pelo fabricante, certo? Sendo ela original ou não, ela vai ter sempre esse problema de você precisar usá-la diariamente, porque senão a tinta na cabeça de impressão, ela vai endurecendo. A tinta precisa de um fluxo constante. Então, mesmo que você não use todo dia, mas pelo menos imprima uma folha, porque isso vai ajudar bastante. Aquela tinta que está lá pronta para ser impressa, ela vai acabar tendo uma possibilidade maior de dar mais problemas. Então, imprima todo dia, mesmo que pega uma folha, para não estar gastando folha, pega a mesma folha, imprime qualquer coisa que vá fazer a tinta que está lá no bico pronta para ser impressa, vai fazer ela sair, beleza? E aqui a quinta dia aí eu tenho isso aí, é certeza, isso aí pode fazer, que aí é para de uma maneira geral para todas as impressoras já de tinta. E a quinta dica, eu acho que é a quinta, eu parei até de contar, é que provavelmente as minhas impressoras duram mais digamos assim, na maioria da maioria das outras impressoras, é porque o maior volume de impressão aqui na gráfica é de papel comum. Eita, Thiago, como assim? Mas você não... Eu já vi vídeos aqui que tu postando que tu disse que imprime 10.000 cópias em uma máquina dessa só, em alta temporada e tal. E realmente isso acontece, só que para a impressora é bem mais fácil, é menos traumático ela imprimir papel comum que eu chamo o conhecido em algumas regiões como sulfite, ou de uma maneira técnica ele é o papel 75 gramas, nesse formato A4. Esse aqui é o meu produto principal, então tem que também colocar na balança que a impressora, para imprimir esse volume com essa impressão, ela vai durar mais, e aí vai exigir menos dos puxadores, de toda a parte, de todo o mecanismo da impressora, porque aí papel mais leve, mais fácil de puxar, beleza? Também existe, tem a situação que com isso a impressora nunca para, porque a gente tem um volume um volume, vamos dizer assim, considerável. Mas acredito, isso aí é uma teoria minha, acredito que provavelmente isso também aconteça de uma maneira geral nas impressoras, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui e esqueceu, tô com a sensação que você esqueceu de dar aquele like. Sente o dedo no like e compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, e fui!